Seja muito bem-vindo ao Por Trás da Mente, o quadro aqui do canal onde a gente sai do superficial e mergulha no que realmente acontece na sua cabeça. Aqui eu vou te contar os mecanismos do cérebro que controlam suas decisões, sabotam seus planos e te fazem agir sem perceber, de forma leve, direta e baseada na ciência. Se você quer entender como o seu cérebro funciona e como usar isso a seu favor, esse quadro é para você. Então se acomoda aí, porque hoje a gente vai descobrir o que está rolando por trás da sua mente. Antes da gente resolver a autossabotagem, a gente precisa entender o que ela realmente é. Porque muita gente acredita que ela é apenas preguiça, falta de foco ou até mesmo falta de força de vontade. Mas não é bem assim. Na real, a autossabotagem acontece quando existe um conflito entre duas partes suas. A parte consciente, que é a que quer crescer, conquistar, fazer acontecer, e a parte emocional, que é a que quer te manter seguro. O nome disso é proteção emocional. Quando você decide fazer algo fora dessa zona de conforto, como, por exemplo, começar um projeto, entrar na academia, se expor, ou até mesmo gravar um vídeo para as redes sociais, seu cérebro interpreta isso como um risco. E quem entra em ação aí é uma parte muito primitiva do seu cérebro, chamada amígdala cerebral. Ela é responsável por processar o medo e te proteger de ameaças. Só que ela não consegue diferenciar uma ameaça real de uma situação desconfortável. Para ela, receber uma crítica num vídeo, ou fracassar em um projeto, ou até mesmo se sentir inseguro, é a mesma coisa que, sei lá, enfrentar um leão na Idade da Pedra. O resultado disso, ela faz de tudo para tentar te tirar daquela situação. Mas como ela não pode simplesmente te tirar dali, ela tenta te convencer com desculpas. Sabe aquelas vozes internas do tipo, deixa pra segunda, começa depois, você não tá pronto ou vai dar errado? Então, na realidade, isso é a sua própria mente tentando te proteger. Só que no fundo, ela não está te protegendo, ela está te limitando. E o mais doido disso é que quanto mais importante é aquela tarefa que você precisa realizar, maior essa proteção se torna, porque a importância daquela tarefa aumenta a sensação de risco. É por isso que projetos pessoais, mudanças na carreira, começar a criar um conteúdo para a internet, ou até mesmo fazer uma mudança na sua rotina pessoal, são tarefas tão difíceis, porque além de você lidar com o desafio externo, você ainda está lutando contra a sua própria programação cerebral. E o pior é que isso acontece de forma automática, no piloto automático. Você não percebe, você só sente os efeitos: ansiedade, preguiça, insegurança, dúvida. E se você não entende o que está acontecendo, você acaba achando que o problema é você. Vou te contar como isso aconteceu comigo, porque eu achava que era só falta de foco, até entender que era autossabotagem disfarçada. Antes de eu criar esse canal, eu tinha vontade há algum tempo. Eu via as pessoas postando e compartilhando conteúdo e eu pensava, eu posso fazer isso também, eu tenho conteúdo para postar. Mas aí toda vez que eu me planejava para gravar, surgia alguma coisa, uma desculpa, eu não tô com equipamento bom, eu ainda não tô pronto, é melhor eu estudar mais antes. Cara, sempre tinha alguma coisa. E o mais irônico disso tudo é que essas desculpas não vinham com cara de autossabotagem. Elas vinham com cara de planejamento, porque eu achava que eu estava sendo responsável, que eu estava sendo criteriosa, que eu estava esperando o melhor momento. Mas depois eu descobri que isso era só medo. Medo de dar errado, medo de não ser bom o suficiente, medo do julgamento. E esse medo ativa uma parte do seu cérebro chamada amígdala. Lembra dela? Eu falei dela anteriormente no vídeo. Ela dispara sinais de alerta que liberam o cortisol, que é o hormônio do estresse, e te empurra para zonas seguras, como por exemplo procrastinar, se distrair ou procurar desculpas racionais para não agir. E o mais louco é que quanto mais aquela tarefa era importante para mim, mais pesada ficava essa barreira, porque para o cérebro, quanto maior valor emocional aquela tarefa possui, maior o risco de dor caso ela dê errado. Você percebe como o cérebro trabalha contra a gente? Ele quer te proteger de uma possível dor emocional, te impedindo de fazer justamente aquilo que poderia mudar a sua vida. Se você não identifica isso, vira um ciclo. Você adia, se sente culpada, e aí essa culpa gera ansiedade, e essa ansiedade aumenta o medo da próxima tentativa. É por isso que antes de qualquer técnica para parar de se sabotar, você precisa enxergar esse padrão.
e perceber que isso não é falta de foco. É o seu cérebro tentando te proteger da maneira errada. E quando você saca isso, as coisas começam a mudar. A boa notícia é que, como tudo que acontece na nossa mente, a gente consegue contornar, reprogramar e criar novas rotas. Mas isso exige prática, porque o cérebro adora repetir padrões. Agora eu vou te passar as estratégias que funcionaram comigo e que a neurociência já comprovou que realmente dão resultados. E a primeira delas é a consciencialização. Você, primeiro de tudo, precisa identificar o padrão. Sempre que você se pegar fugindo de uma tarefa importante, pare e se pergunte: eu estou realmente sem tempo ou só estou fugindo do desconforto? Só de você se fazer essa pergunta, você já tira a sabotagem do piloto automático. Segunda coisa, recompensa antecipada. A amígdala foge de problemas, lembra? Então, a chave é ensiná-la que há uma recompensa depois da realização daquela tarefa difícil. Por exemplo, eu vou gravar esse vídeo agora e depois eu vou pedir alguma coisa gostosa para comer, tipo um açaí, um sorvete, alguma coisa assim. Ou eu vou terminar aquele relatório chato e depois eu vou maratonar a minha série. Isso diminui o estresse e aumenta a liberação de dopamina. Microtarefas. Outro truque poderoso é dividir sua tarefa em pequenos blocos. Seu cérebro odeia tarefas longas demais, porque isso parece muita ameaça para ele. Mas se você pensa, vou abrir o editor e criar o título do vídeo, ou vou só fazer 3 tópicos daquele projeto, a resistência cai absurdamente. E isso é conhecido como efeito Zeigarnik, que diz que quando você começa algo, seu cérebro sente vontade de concluí-lo. E por último, mas não menos importante, a exposição gradual. Esse aqui é ouro. Para reprogramar a sua amígdala, você precisa se acostumar aos poucos com o desconforto. Se você tem medo de se expor, comece postando stories para poucos amigos. Se você foge de desafios, se proponha a resolver microtarefas durante o seu dia. Com isso, o cérebro começa a entender que isso não é uma ameaça e a resposta ao medo diminui muito. É quase como ir na academia emocional do cérebro. Se você começar a aplicar essas 4 técnicas hoje, eu te garanto, sua relação com seus projetos e com você mesmo vai começar a mudar. E lembre-se, o mais difícil é começar. Depois seu próprio cérebro começa a trabalhar a seu favor. A maior armadilha é pensar que a autossabotagem é uma fraqueza. Na realidade, ela é apenas um mecanismo de proteção mal calibrado. E quando você entende isso, o jogo vira. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre como a neurociência pode te ajudar a ser uma pessoa melhor e mais produtiva e como ela pode te ajudar a ser bem-sucedido tanto na vida quanto nos negócios, se inscreve aqui no canal, ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana eu vou estar postando vídeos aqui no canal com dicas práticas, leves e diretas, baseadas na neurociência. Já compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que precisa ouvir essas dicas e eu te vejo no próximo vídeo.